Olá, meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos à minha residência mais uma vez. É uma alegria, é uma satisfação poder estar junto a vocês neste momento de live. Sempre digo que todas as vezes agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar meus conhecimentos com vocês. Eu peço que, se houver qualquer problema em relação à live, que vocês pontuem, vão pontuando. Por exemplo, eu estou usando os óculos. Se houver um reflexo na imagem aí, vocês podem avisar, por favor. Eu acho muito interessante as lives, porque na realidade o que é uma live? Na realidade, live é um bate-papo. É um bate-papo virtual, ou seja, é ao vivo, é diferente de uma aula gravada. Então, eu até quero começar hoje esclarecendo o seguinte: houve uma pergunta interessante em um dos grupos, em um dos nossos grupos no WhatsApp, no grupo Discípulos da Língua Portuguesa, que é o segundo grupo mais antigo, porque o primeiro grupo feito por mim para tratar de concursos públicos, sobretudo de língua portuguesa, foi o Amantes da Língua Portuguesa. E o segundo grupo foi o Discípulo, Discípulos da Língua Portuguesa. Então houve um questionamento lá: live ao vivo é redundância? É claro que toda live é ao vivo. Ela pode ser gravada. Ela pode ser gravada. Então alguém explicou: olha, a live, então isso não pode ser considerado uma redundância, porque ela pode ser gravada. Mas só que a gravada assista a live que foi realizada ontem. Então acaba sendo sim uma redundância, só que é uma redundância necessária, porque a pergunta é o seguinte: será que todas as pessoas sabem que live é ao vivo? Não. Então, por questão de ênfase, eu sabendo disso, por questão de ênfase, eu fiz a opção por colocar ao vivo, mas é para orientar as pessoas que não sabem, que toda live é ao vivo. É a mesma coisa de eu dizer assim, conheci um general do exército ontem. Todo general é do exército. Não existe general na aeronáutica. Na aeronáutica é brigadeiro, major brigadeiro, tenente brigadeiro. E na marinha é almirante. Então só existe general no exército. Então dizer assim, eu conheci um general do exército ontem é redundância. Basta dizer, eu conheci um general ontem. Mas vem cá, todos sabem que só existe general no exército? Professor, mas não existe general na aeronáutica e na marinha? Não, existem oficiais generais. Existem oficiais generais. E o oficial general do exército recebe o nome de general, que pode ser o general de brigada, o general de divisão e o general de exército. E o oficial general na aeronáutica recebe o nome de brigadeiro, que pode ser brigadeiro, major brigadeiro, tenente brigadeiro. E o da marinha é almirante. Então é redundância sim. Mas vem cá, o país todo sabe que general só existe no exército? Não. Então numa fala comum, é importante, como a minha blusa que eu estou usando aqui hoje, lá de Minas Gerais, olha aqui, observem, agente junto. Esse agente aqui não é junto, ele é separado. Há um erro gramatical aqui, só que esse erro gramatical aqui é proposital. Por quê? Porque é uma marca da linguagem regional de Minas Gerais, assim como nós temos a nossa aqui. Olha que bolo maceta, bolo grande, ele comeu até o tucupi, comeu muito. Então são marcas de linguagem regional, ok? Beleza? Então
esse primeiro bate-papo. Vão chegando, gente, podem entrando, vão entrando. A nossa live de hoje vai ser fantástica, porque são 10 questões desafio. 10 questões desafio. E eu já vou mandar mais um desafio que vai para a próxima aula. Questões desafio ou questões desafios? Vocês já podem ir discutindo isso na live. E o legal da live, que eu acho interessante, é que quando você faz uma pergunta, e eu demoro um pouquinho a responder porque estou explicando outro tópico, algum colega vai respondendo aí, e depois eu só vou confirmar. Depois você que fez a pergunta só vai confirmar se a resposta do colega está certa ou não, se bate com a minha. Isso é muito legal, essa interação. Por isso que eu disse na última live que eu fiquei muito triste de o nosso colega, o meu aluno, o meu querido aluno Camilo, que domina barbaridade em língua portuguesa, ser bloqueado em uma live de um determinado professor de nome, inclusive de um grande curso. É muito triste isso. Por quê? Porque o Camilo respondia as perguntas dos colegas e fazia várias perguntas ao professor, e o professor já estava se sentindo emparedado, o professor já estava se sentindo incomodado. Ou seja, isso para mim, a meu ver, é falta de segurança. Então na minha live você pode perguntar tudo, pode responder tudo. Logo eu vou instituir mais uma live que vai ser live Tira Dúvidas, que o Brasil todo poderá me perguntar o que quiser, de qualquer assunto. Aqui não tem frescura não tem essa história de, o assunto hoje é esse, na próxima live eu respondo. Não, querido, eu respondo agora, é aqui, ao vivo e em cores, beleza? Então, ótimo. As perguntas podem ser feitas os compradores do curso completo, dos modos isolados, dos intensivões, TCE, Sensa, podem colocar as dúvidas no portal do aluno. Toda sexta-feira eu vou responder a todas as perguntas. Neste fim de semana eu já estreiei no portal do aluno, na plataforma Hotmart. Eu adorei, confesso que eu adorei responder aquilo ali. Muito legal. Podem enviar as dúvidas de vocês lá para o portal do aluno. Dúvida de língua portuguesa agora no portal do aluno, professor Pedrosa, totalmente integrado ao mundo digital, ao mundo online. Beleza, então vamos lá. Geângelo Silva, prepara o módulo da Sebrasp urgente, professor. Quem é? Geângelo. Professor, prepare um módulo de resolução de questões da banca CESP, Sebrasp, urgente. Eu estou preparando, querido. Meu querido, é porque não estou tendo tempo. Você não tem ideia de quanto eu estou precisando de grana. Estou preparando. Eu estou desesperado, cara. Então eu preciso preparar logo isso. Oficina de redação, compreensão e interpretação textual, Sebrasp, FCC, tudo isso. Pode ficar tranquilo que vai sair logo. Ele disse, edital do DEPEN está aberto e PCDF está quase lá. Edital do DEPEN aberto e PCDF quase lá, você tem razão. E eu vou com tudo, vou pra cima. Vamos quebrar essa banca, CESP. Assim como nós fizemos aqui no nosso TJ Amazonas. Vocês se lembram? Vocês se lembram de que nós quebramos a banca CESP? Gabaritamos ou aproximamos disso. Beleza. Para quem está chegando aí, boa noite, mais uma vez seja bem-vindo. Vai entrando, bora, que tá gostoso, hein? Tá legal. Mais alguma pergunta? Uma aluna que perguntou, vem Sensa esse ano? Beleza, a pergunta é, professor, sai o concurso da Sensa neste ano? Eu acredito que sim, porque é um ano de eleições municipais. Eu acredito que sim. Então, se o prefeito Arthur Neto quiser realizar o concurso, é agora, porque esse é o último mandato dele, então tem que ser agora. Eu acredito que saia sim,
O problema todo é só essa pandemia, é só passar, e assim que houver a permissão para a realização desses eventos, com certeza o concurso vai sair. Ok? Ok. Então vamos lá. Então vamos lá para a primeira questão. A minha equipe de suporte aqui, a minha família sempre atenta, vai me informando de tudo que está ocorrendo. Mais uma vez eu quero aí iniciar também essa live aí, mandando um forte abraço aí para os meus amigos, os professores renomados aí, Marcelo Sobral lá do Rio de Janeiro, Geraldo Neto do Rio de Janeiro, Deodato Neto lá de Brasília, Rodrigo Renó lá do Rio de Janeiro também, o Bruno Lima lá de Juiz de Fora, meu conterrâneo mineiro. Então é isso aí, meus queridos, um forte abraço a todos. Pode perguntar, pode. Tá. Lê Valente. Pedrosa, sou seu aluno veterano, passei no TRE em 2014, graças a você. Quem que é? Valente. Valente, porra, cara, graças a Deus, muito obrigado, viu, cara? Obrigado pelo seu depoimento aí. Passou no concurso do TRE quando? 2014. 2014, último concurso do TRE, show, cara. TRE é o sonho de muitos, trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Parabéns para você, fico muito feliz por poder participar da sua história, participar da mudança que com certeza ocorreu na sua vida, meu amigo. Abração. E o Jeângelo falou que o presencial volte logo. Jeângelo, que o presencial volte logo. É o que eu quero também, querido, porque agora, olha só, agora eu me completo como profissional. Online, à distância, o Brasil todo comigo e o presencial. Aqui, aquele calor humano aqui em Manaus. Show de bola. Aí tá, Pedrosa, quem nasce na Malásia é o quê? Quem nasce na Malásia é o quê? Quem nasce no Amazonas é o quê? Amazonense. Quem nasce em Manaus é o quê? Manauara ou manauense. Quem nasce na Malásia, malaio. É uma das variantes. Mais alguma pergunta? Não. Então agora vamos lá para a questão número 1. Questão desafio 1. Nos segmentos, o ataque da cobra foi letal e aquela cidade foi destruída por um furacão. Os termos da cobra e por um furacão são os agentes das respectivas ações. Queridos, até agora eu gravei 5 módulos. 5 módulos. Que estão 3 módulos já estão à disposição de vocês para compra na plataforma Hotmart. Na quarta-feira agora será liberado o módulo 4, na outra o módulo 5. Então, os 3 primeiros módulos fecharam a parte de análise sintática, que é a primeira parte de sintaxe. Módulo 1, reconhecimento das funções sintáticas. Módulo 2, estudo das funções sintáticas, termos essenciais, sujeito e predicado. Módulo 3, continuação do estudo das funções sintáticas, termos integrantes, complemento verbal, complemento nominal, agenda passiva, predicativo, termos acessórios, adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto e um termo à parte chamado de vocativo. E os módulos 4 e 5 fecham a parte de morfologia. O módulo 4 é estrutura nominal, formação das palavras e emprego de artigo. O módulo 5, estudo das classes gramaticais, substantivo, o adjetivo, o numeral, o advérbio, a preposição e a conjunção. Então, essa questão, desafio número 1, ela se refere ao módulo 1. Então, observem bem. Eu agora, todas as questões, desafios, serão elaboradas tendo como base já os módulos gravados, porque eu quero saber o aproveitamento de vocês. Então essa é a questão número 1,
refere-se ao módulo 1, reconhecimento das funções sintáticas. Então vamos lá. O ataque da cobra foi letal. Eu preciso saber a função dessa expressão aqui, ó. Quando o termo destacado é uma palavra só, eu vou partir de morfologia para sintaxe. Quando o termo destacado for um grupo de palavras, eu vou partir de sintaxe para morfologia. Ok? Quando for uma palavra só, eu preciso saber qual é a classe gramatical para eu saber se eu vou aplicar ou não os fundamentos de análise sintática. Então aqui, ó, da cobra está ligado a ataque. Ataque é verbo ou nome? Ataque é verbo ou nome? Olha o artigo determinando aqui, ó. Artigo é usado para determinar nome, não é usado para determinar verbo. Se aparecer um artigo determinando um suposto verbo, é porque este verbo foi transformado em substantivo, chamado de verbo substantivado, substantivo acidental, que não é o caso aqui. Ataque aqui é um nome. É um nome. É um nome substantivo, adjetivo ou advérbio. Vamos relembrar o módulo 1? Módulo 1. Os fundamentos de análise sintática. Termo ligado a concreto. ADN ou aposto. ADN é igual a não, aposto é igual a sim. Termo ligado a abstrato. ADN ou CN. ADN é agente, CN é paciente. Termo ligado a adjetivo, sempre CN. Termo ligado a advérbio, sempre CN. Termo ligado a verbo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunto, adverbial. Essa é a engenharia da língua portuguesa. A língua portuguesa é entendida, é compreendida. Muito me assusta quando o professor diz assim: a língua portuguesa é cheia de decoreba. Que é isso, cara? Não é não. A língua portuguesa é entendida, a engenharia é essa. E a partir de agora eu tenho um ponto de vista. Então aqui, ó, da cobra está ligado a ataque. Ataque é o nome. Nome, substantivo, adjetivo, advérbio. Substantivo, concreto ou abstrato. É ou não a ação de atacar? É. Então isso aqui é uma ação. Ataque aqui é uma ação. É uma ação. Então ele é abstrato. Termo ligado a abstrato. Então da cobra tem que ser ADN ou CN. ADN ou CN. Olha, a cobra atacou, aqui ó, o ataque da cobra foi letal. A cobra atacou ou foi atacada? Ela atacou, então ela é agente. A de ADN é igual a A de agente. C de CN, quem possui é paciente, não é agente. Então aqui deu ADN. Então da cobra é o agente da ação nominal, não é ação verbal. É ação nominal, ação praticada por um ser em relação a um substantivo. Esse substantivo aqui, ó, é indicador de ação. Agora, quem é que praticou a ação? A cobra. Então, ADN. Pode mandar. A Juliana Dantas. Juliana Dantas. Abstrato. Só um minutinho, Juliana. É sempre um prazer tê-la aqui, viu, querido? Eu fico muito feliz de você aí de Aracaju, Sergipe, estar participando de todas as minhas lives, adquiriu o nosso produto, está estudando novamente comigo. Fico muito feliz mais uma vez. Um beijão aí, querido, um abraço para toda a família. Manda. Vai colocar abstrato porque dá para colocar como verbo. Perfeito, Juliana. Isso mesmo. Quando você pega um substantivo e consegue transformar em verbo, olha só, o ataque da cobra foi letal. Atacar a cobra ou a cobra atacar? A cobra atacar. Deu para transformar em verbo, substantivo abstrato. Ela coloca assim: já ouvi de gente aqui de Aracaju que aprofunda muito e que a banca nem cobra tudo isso. Que continue pensando assim. Ô Juliana, que beleza de essas pessoas pensarem assim, que eu aprofundo tanto e que as bancas nem cobram assim. É por isso que vocês gabaritam. Agora, por que essas pessoas não têm gabaritado até hoje, Juliana? Porque é ensinado a elas só o que é fácil ou então só o que elas gostam. Porque eles querem vender. Não é o meu caso. O meu caso é amor, é paixão, é comprometimento com os meus alunos. Vou continuar aprofundando. Faço isso há mais de 35 anos e tem dado certo. Então, em time que está ganhando, não se mexe. Beleza, agora eu vou para outra parte. Aquela cidade foi destruída por um furacão. Que é a função de um furacão.
Por um furacão é uma expressão que está ligada a destruída. A minha dúvida agora é: destruída é verbo ou é nome? Eu posso achar que isso aqui é um verbo de ligação e isso aqui é um adjetivo. Aí termo ligado a adjetivo que tem que dar complemento nominal. Só que complemento nominal é uma função paciente. Quando eu ficar em dúvida se isso aqui é verbo de ligação mais adjetivo ou é verbo auxiliar mais verbo principal, formando uma locução verbal, eu recorro ao sujeito. Aquela cidade foi destruída. Sujeito, agente ou paciente? Paciente. Ah, é paciente? Então isso aqui é verbo auxiliar, isso aqui é verbo principal. Os dois juntos aqui formam uma locução verbal. Termo ligado a verbo, sujeito, OD, OI, agente da passiva, adjunto, adverbial. Inicialmente, o concurseiro que entra na fila, concurseiro novato, ele é facilmente enganado, iludido. Depois que ele pega as primeiras porradas nas provas, é que ele olha e fala assim: meu Deus do céu, o cara tinha razão de aprofundar. É por isso que eu não gabaritei até hoje. É muito fácil enganar a quem não sabe. Se o camarada disser que o meu celular não tem mais conserto, o que eu vou fazer? Jogar fora e comprar outro. Agora, se ele for honesto, ele vai dizer: não, seu celular tem conserto. Então, aqui ó, sujeito é aquela cidade, eu risco. Sujeito é aquela cidade. Ó, aquela cidade foi destruída por um furacão. Por um furacão. Por um furacão. Eu não estou entendendo. Pode falar, por favor. Cidade. Ah, ok. Cidade. Ok. Cidade. Alguém já corrigiu aí na live? Sim. Então, show de bola. Cidade. Aquela cidade. Perfeito. Então, aquela cidade é o sujeito. Então, eu chego aqui e risco o sujeito. Então, isso aqui não pode ser sujeito por duas razões até. Porque o sujeito já é aquela cidade e aqui está preposicionado, não existe sujeito preposicionado. Aquela cidade foi destruída por um furacão. O furacão é uma função agente ou paciente? Agente. O objeto direto é paciente, o objeto indireto é paciente e o adjunto adverbial também. Então deu o quê? Agente da passiva. Então, agente da passiva é o agente da ação verbal. Portanto, a questão número 1 está correta. Da cobra e por um furacão são os agentes das respectivas ações. Ou seja, da cobra é o agente da ação nominal e por um furacão é o agente da ação verbal, porque o sujeito é paciente. Voz passiva analítica, chamada também de verbal. Pode. Camilo diz: coisa capaz de produzir ação. Só um minutinho. Camilo, cara, seja bem-vindo, Camilo. Prazer tê-lo aqui, viu, Camilo? Aqui você não vai ser bloqueado não, viu, Camilo? Aqui você pode perguntar à vontade, pode responder aos colegas. Pô, Camilo, você, cara, é um aluno sensacional. Um dos melhores alunos que eu tenho e inclusive em relação aos que já estudaram comigo. Então fique à vontade aí. A sua pergunta a pergunta dele, olha para você ver que pergunta. Olha para você ver que pergunta. Olha para você ver. Ô Camilo, é por isso que você é bloqueado nas lives, viu, cara? Porque a sua pergunta é uma pergunta que poucas pessoas têm conhecimento, inclusive professores, tá? Inclusive professores. Aqui, ó. Furacão é coisa ou pessoa? Coisa. Mas é uma coisa que produziu ação, não é? Então recebe o nome de ser potente. Quando uma coisa produz ação, ela é chamada de ser potente. Então, pergunta apropriada, pergunta boa, pergunta de quem sabe muito. Valeu, Camilo. Abração. Só ganha com a participação. O professor só ganha com a participação dos alunos. Tolo é o professor que se incomoda de os seus alunos participarem. Então, a questão número 1, só para fechar. Nos segmentos, o ataque da cobra foi letal e aquela cidade foi destruída por um furacão. Os termos da cobra
e por um furacão são os agentes das respectivas ações. Se fosse assim, ó, são os agentes das ações verbais, estaria errado. Porque uma é nominal, ataque, que é o nome, e a outra é verbal, que é a ação de destruir. 65% responderam verdade, 35% responderam mentira, 35% erraram. Quem tem dúvida quanto a isso, adquirir o nosso módulo 1. Isso aqui faz parte do nosso módulo 1. E vamos agora para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: no segmento, naquela árvore de Natal, existiam 1000 luzezinhas que piscam não, que piscavam. Houve um erro aí, é piscavam, que piscavam constantemente. O que não vai afetar em nada a questão. Ah, professor, a questão tem que ser anulada. Frescura, deixa de mimimi. Frescura, não tem nada a ver, não vai influenciar no resultado da questão. Então, aqui é piscavam. Aqui está piscam, presente do indicativo é piscavam. Passado não combina com presente, correlação verbal. Passado combina com passado, presente combina com presente, presente combina com futuro. Futuro combina com futuro e combina com presente. Então, diz o seguinte: piscavam constantemente. Os termos naquela árvore de Natal e constantemente comprovam que o predicado é o único termo essencial de verdade existente em nossa língua. Questão linda. Cara, quais são os termos essenciais? Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Mas de verdade, essencial mesmo é o predicado. O sujeito é apenas essencial. O predicado é essencialmente essencial. Um minutinho. O predicado é essencialmente essencial. Por quê, professor? Porque o predicado é estruturado em torno de um verbo. Sem o verbo, sem o predicado, vai ficar sem o verbo. E sem o verbo não existirá a oração. Só existe oração quando há verbo. Senão, a frase é chamada de nominal. Não é uma frase verbal, é uma frase nominal. E frase nominal não pode ser analisada sintaticamente. Então, aí é a frase. Então, uma das justificativas para o predicado ser essencialmente essencial. A outra é que o predicado abriga termos que o sujeito não abriga. O predicado abriga o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva, o predicativo e o adjunto adverbial. São termos exclusivos do predicado. Já o adjunto adnominal, o complemento nominal e o aposto podem ocorrer tanto no sujeito quanto no predicado. Então, uma justificativa para que o predicado seja realmente chamado de essencialmente essencial é a oração sem sujeito, ou então o termo destacado exercer uma das funções exclusivas de predicado. Pode perguntar, por favor. Não, porque a Juliana falou que aprendeu o módulo 1 depois de repetir 4 vezes. Beleza, Juliana, é isso mesmo, Juliana. Só a prática da repetição nos conduz ao sucesso. Ela está dizendo que aprendeu o módulo 1 depois de repetir 4 vezes. E agora você vai repetir, você vai poder repetir 10, 15, 20, porque o acesso é ilimitado até 31 de dezembro de 2020. 2021, novo curso completo, totalmente reformulado. Versão 2021, lá em 2021. Pode? Pode? Mais alguma coisa? Não, só disse que está perfeito. Está perfeito. É. Ótimo, ótimo. Naquela árvore de Natal existiam 1000 luzezinhas que piscavam. Oração número 1, oração número 2. Este que tem como referente 1000 luzezinhas. Quando a palavra que possui um referente, é porque ele é chamado de pronome relativo. E todo pronome relativo introduz uma oração que recebe o nome de subordinada adjetiva. E toda subordinada adjetiva exerce função de ADN. Então, a oração número 1, chamada de principal. A número 2, chamada de subordinada adjetiva restritiva.
Então, observe, naquela árvore de Natal existiam 1000 luzezinhas. O que é que existiam? 1000 luzezinhas. Existiam o que? 1000 luzezinhas. 1000 luzezinhas é o sujeito do verbo existir. Existiam onde? Naquela árvore de Natal. Naquela árvore de Natal, adjunto adverbial. Isso aqui, ó, é um adjunto adverbial de lugar. De lugar. De lugar. É um termo exclusivo de predicado. E constantemente é uma palavra derivada de constante. Você já sabe, se não sabe, vai tomar conhecimento agora. O sufixo mente é formador de advérbio. E todo advérbio exerce função de adjunto adverbial. Então aqui eu tenho mais um adjunto adverbial. Adjunto adverbial, só que agora de tempo. Mas não interessa, é adjunto adverbial. Aqui, ó, função exclusiva de predicado, até porque qual é o sujeito da oração número 2? Professor, é o pronome relativo que. E qual é o predicado da oração número 2? Professor, piscavam constantemente. Observe que constantemente está dentro do predicado e não pode ficar dentro do sujeito. Então comprova que sem o predicado, esta função aqui de adjunto adverbial não poderia existir. Então qual é o oxigênio do adjunto adverbial? É o predicado. E observe que, ó, aqui, ó, o sujeito na oração número 1 é 1000 luzezinhas. E o predicado? Naquela árvore de Natal existiam. Observe que naquela árvore de Natal está dentro do predicado, o que comprova o predicado ser um único termo essencialmente essencial. Essencial de verdade. Então, antes da pergunta, eu só quero dar uma olhadinha aqui. Vai. Oi. Valente diz, professor, relembre a história da diferença de predicado e predicativo que você explicava em sala de aula. Valente, o predicado é tudo que sobra quando se retira o sujeito. E o predicativo são as características do sujeito ou do objeto. Definição técnica registrada nas gramáticas. Predicado é a declaração que se faz a respeito do sujeito. Eu acho essa definição péssima para o aluno. Eu acho que a melhor definição para o aluno, bem prática, bem objetiva, é: retirou o sujeito, o que sobra é o predicado. Professor, então se o sujeito for indeterminado ou inexistente, a oração toda será o predicado. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Então, ótimo. Então a questão número 2 diz o seguinte: no segmento, naquela árvore de Natal existiam 1000 luzezinhas que piscavam constantemente. Os termos naquela árvore de Natal e constantemente comprovam que o predicado é o único termo essencial de verdade existente em língua portuguesa. A questão está correta, a afirmativa está correta. 50% responderam verdade, 50% responderam mentira. Dúvida quanto a isso? Módulo 3, estudo das funções sintáticas. Aliás, módulos 2 e 3, porque 2, estudo dos termos essenciais, sujeito e predicado. 3, termos integrantes, acessórios e termo à parte. Dúvida quanto a isso, é só recorrer a esses módulos. Questão número 3 agora. O vocábulo juizezinhos possui 7 elementos estruturais. Aí é o módulo 4, estrutura nominal. Como uma palavra é estruturada? Uma palavra é estruturada por meio de elementos estruturais, elementos mórficos, chamados de morfemas. E quais são esses elementos mórficos? Número 1, radical. Número 2, vogal temática. Número 3, tema. Número 4, desinência nominal de gênero. Número 5, desinência nominal de número. E o número 6, afixo, que pode ser prefixo ou sufixo. Pode ser prefixo ou sufixo. Então aqui é DNG, aqui é DNN. Eu vou traduzindo, porque a minha letra é feia e quase ilegível. Se demorar muito, nem eu entendo. Mas se letra bonita aprovasse você já teria sido aprovado há muito tempo. Então, não é uma letra que aprova, e sim os conhecimentos do professor. Então vamos analisar morficamente a palavra juizezinhos. Observe que para encontrar o radical de uma palavra, se ela for derivada, colocá-la na forma primitiva.
Se ela estiver no plural, colocá-la no singular. Então aqui, ó. Juizezinhos. Tudo começa com juiz. 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 Perfeito. Radical de juiz. Aqui está. Juiz. Como faço para encontrar o radical de uma palavra, professor? Coloco na forma primitiva e no singular. Se ela terminar por A, sem acento, O sem acento, E sem acento, eu desprezo o A, o O e o E. Se terminar por I, eu olho a sílaba anterior. Se a sílaba anterior receber acento, eu desprezo o I. Do contrário, a palavra toda será o radical. Professor, então se o A receber acento, o O receber acento, o E receber acento, e a sílaba anterior ao I não receber acento, então a palavra toda será o radical? Sim. Radical de sofá, sofá. Radical de cipó, cipó. Radical de café, café. Radical de saci, saci. E se ela terminar por consoante, que é o caso de juiz, ela toda será o radical. Então, radical de juiz, juiz. Como é que eu efetuo o plural de um diminutivo? Eu pego a palavra primitiva e coloco no plural. Observe que este é que apareceu aqui, ó. Este é que apareceu aqui é uma vogal temática. Vogal temática. Professor, por que não é uma vogal de ligação? Vogal de ligação não é elemento estrutural. É um interfixo. O que é inter? Entre, que fica entre radical e sufixo. Aqui não há radical e sufixo. Ou entre radicais, também não há dois radicais. Então, este E é vogal temática. E este S? Desinência nominal de número. Mas, para efetuar o plural de um diminutivo, eu pego a palavra primitiva, coloco no plural, acrescento a consoante de ligação Z, consoante de ligação Z, e o sufixo, in. Aqui está o sufixo. A última letra do sufixo, ou ela é vogal temática, ou ela é desinência de gênero. Professor, qual a diferença entre vogal temática e desinência de gênero? Desinência genérica. Desinências genéricas só existem duas. A para feminino, O para masculino. Mas para haver uma desinência genérica, a palavra tem que possuir o mesmo radical. A palavra tem que possuir gênero oposto, em primeiro lugar. Possuir gênero oposto. Em segundo lugar, com o mesmo radical. Em terceiro lugar, o artigo anteposto a ela tem que bater com a vogal final. Tipo, o aluno, a aluna. Observe que o aluno possui gênero oposto, a aluna. O radical é o mesmo, aluno. O aluno, este o artigo, bateu com o final. Então, este o é desinência genérica. A aluna, então este a bateu com a final, é desinência genérica. Então, juizezinhos e juizazinhas. Juizazinhas é gênero oposto. Então, este O aqui, ó, é desinência nominal de gênero. E este S aqui eu transfiro para o fim. Muitos professores dizem assim: efetuar o plural de um diminutivo. Você pega a palavra primitiva, coloca no plural, elimina o S e acrescenta o sufixo no plural. Não é isso não, não elimina o S não. Você transfere para o fim. Então eu vou pegar a desinência nominal de número e transferir para o fim. Por quê? Porque em língua portuguesa a única palavra que faz plural no meio é qualquer, que vai dar quaisquer. Então aqui está a análise mórfica da palavra juizezinhos. Pode perguntar. Tá, o Camilo mandou assim, ó. Mandei a pergunta só para ouvi-lo. Saudades do meu parceiro Pedrosa. Ô Camilo, muito obrigado, Camilo. Eu também, cara. Saudades de você. E é isso mesmo, cara. Parceiro, né? Eu sempre coloco lá. Sou muito criticado, inclusive, por isso. Até pessoas próximas de mim. Eu coloco lá, do amigo, facilitador e professor Pedrosa. Eu não costumo, eu não tenho o hábito de diferenciar aluno de professor.
Eu sou professor agora aqui, quando eu estou transmitindo os meus conhecimentos e você recebendo os meus conhecimentos. Mas fora disso, nós somos parceiros, somos amigos, somos pessoas iguais. Eu não sou melhor do que você em nada. Quem sou eu para ser melhor do que alguém? Será que essa pandemia não está ensinando ainda não? Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas que se achavam, quantas pessoas que achavam que eram demais, praticamente Deus, partiram, cara. Nós não somos nada neste mundo. Parceiro Camilo, muito obrigado, um abração. O Marcos colocou o seguinte, que você melhorou 100%. Max, muito obrigado. Só a prática da repetição nos conduz ao sucesso. Max, hoje eu estou à vontade aqui diante da câmera. Estou à vontade, vocês podem ter certeza. Tá? E ainda mais aqui, né, com a minha família toda aqui assessorando, minha esposa aqui filmando, a Luciene, que todo mundo conhece, que é a gerente do meu curso aqui, participando das perguntas, a minha filha. Então, é muito legal isso, muito gostoso. Ai, a Ju disse, prof, pode separar esses termos na outra folha para ficar mais fácil de enxergar? Claro, Juliana, eu agora vou voltar aqui, Juliana, olha aqui, ó, vou voltar aqui, ó, aqui eu tenho o radical, aqui eu tenho a vogal temática, então aqui, ó, radical, juiz, vogal temática, o que é o tema? O tema é o radical mais a vogal temática que aparece imediatamente após o radical. Então o tema, juíze, juíze. A desinência nominal de gênero, que é o O, que indica masculino. Então aqui, ó. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma consoante de ligação. O que é que eu tenho aqui? Um sufixo. O que eu tenho aqui dentro desse sufixo? Desinência nominal de gênero. E este S, desinência nominal de número. Desinências numéricas são duas: 0 para singular, S para plural. Então, continuando. Aqui, ó, desinência nominal de número. Desinência nominal de número. Aqui é S, indicando plural. Afixo. INHO, que é um sufixo. Sufixo. Então vamos ver quantos elementos estruturais. Só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos estruturais. 6 elementos estruturais. Então, olha, observe que é uma palavra riquíssima. Possui todos os elementos estruturais. E ainda por cima, quando o radical termina por Z, a letra Z é chamada de letra coadjuvante. Só existem duas letras coadjuvantes em língua portuguesa, S e Z. Quando o radical termina por S ou Z, essas letras são chamadas de coadjuvantes. E o segundo, então o primeiro Z é uma letra coadjuvante que faz parte do radical. O segundo Z é uma consoante de ligação, ou seja, um interfixo, não é um elemento estrutural. São elementos usados para evitar a pronúncia feia, desagradável e até estranha em determinadas regiões, como por exemplo, painho, painho, que é usado no Nordeste. Mas nós falamos paizinho, só que no Nordeste é usado painho de forma carinhosa, que eu acho até muito bonito. Então, coloca-se o Z não para evitar uma pronúncia feia, desagradável, porque não é, painho não é uma pronúncia feia, desagradável, é uma pronúncia regional. Então, para evitar uma pronúncia estranha a todas as regiões, a nação toda, nós usamos a consoante ligação Z em paizinho. Pode perguntar. Tá, é o Darley e a Fabíola mandando um grande abraço. E a Luciana Castro, que maravilhoso matar a saudade das suas aulas por aqui, professor. Parabéns, a aula online ficou show. Que beleza, Darley e a Fabíola estão em Curitiba. Foram meus alunos. Fabíola, inclusive, foi aprovada em concurso público aqui. Decidiram morar em Curitiba, no Paraná. Estão felizes lá, com certeza. Já falei com eles outras vezes. Inclusive, trabalharam na minha campanha quando eu fui candidato a vereador.
Muito obrigado, vocês me ajudaram sempre, foram muito carinhosos comigo. Cara, é uma alegria tê-los aqui na minha live aqui. E a outra é a Luciana Castro. A Luciana Castro. Luciana, um abração para você também, viu, querida? Prazer tê-la aqui, viu? A satisfação é toda minha poder estar aqui de forma virtual com vocês dentro da minha residência. Não havia nada mais próximo do que isso, não há nada mais próximo, mais íntimo do que isso, vocês na minha residência, porque até então era na sala de aula, agora é na minha residência. 15 minutos, pai. Perfeito, 15 minutos que eu tenho para matar essas questões. Então observe, questão 3, o vocábulo juizezinhos possui 7 elementos estruturais. 7 elementos estruturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos estruturais. 6 elementos estruturais. Então, ele possui o radical, possui a vogal temática, possui o tema juízer, possui a desinência de gênero, que é O, possui a desinência de número e possui um afixo. Então, são 6 elementos estruturais. Mais uma vez, vamos lá? Radical, o primeiro. Vogal temática, o segundo. Tema, juízer, o terceiro. O, desinência de gênero, o quarto. S, desinência de número, é o quinto. E o INHO, que o O é a desinência de gênero, é o sufixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos estruturais. Então, o que foi colocado aqui é o vocábulo juizezinhos possui 7 elementos estruturais. É bom lembrar que uma palavra vai poder apresentar, no máximo, 6 elementos estruturais. Vamos observar o radical, a vogal temática, o tema, a desinência genérica, a desinência numérica e o afixo. Agora, claro que quando a palavra apresentar um prefixo e um sufixo, aí ela vai poder apresentar, então, 7 elementos estruturais. 7 elementos estruturais. Ela vai apresentar o radical, a vogal temática, o tema, a desinência genérica, a desinência numérica, o prefixo e o sufixo. Então, qual é a quantidade máxima de elementos estruturais que pode haver em uma palavra? 7. 7. Isso quando ela apresentar prefixo e sufixo. Quando ela apresentar prefixo e sufixo. Mas é só fazer a contagem na hora, então são 6 elementos estruturais. Pai, então, oi. Rio Perkelly perguntou, e o segundo Z? O segundo Z é uma consoante de ligação. Consoante de ligação é interfixo. Interfixo não é elemento estrutural. E a Mauri Andrade, faltou a letra coadjuvante, professor. A letra coadjuvante, a Mauri, também não é um elemento estrutural. É porque vocês estão acostumados a fazer uma análise completa comigo quando eu coloco aqui, ó, interfixo, depois letra coadjuvante. Só que os interfixos e as letras coadjuvantes não são elementos mórficos, não são elementos estruturais, não são morfemas. Morfemas é até afixos. Beleza, Amaury? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Então, olha só. 64% responderam verdade. 36% responderam mentira. Apenas 36% acertaram a questão. Então, quem errou pode recorrer ao modo 4, estrutura nominal. Modo 4. Ok. Quarta questão agora. Questão desafio 4 fala o seguinte. Que live gostosa, viu? Que delícia. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui fala o seguinte, a venda dos nossos produtos está sendo um sucesso. Questão 4. Nos segmentos, a venda dos nossos produtos está sendo um sucesso e a venda do meu amigo Adriano fica em um bairro simples. Quando eu elaborei essa questão, a venda do meu amigo Adriano, eu pensei no meu amigo Adriano
lá da minha cidade, a cidade em que eu fui criado, lá em Divinópolis, lá no bairro J.A. Gonçalves. Um abraço aí, Adriano, Gigi, a família toda, hein? Eu sei que vocês participam das minhas redes sociais, então se estiver participando da live aí, se não tiver, depois essa live será gravada. Um abração para vocês, mas foi você, Adriano, que eu elaborei aqui pensando, elaborei a questão pensando em você aí. Então diz o seguinte: o substantivo venda é derivado pelo mesmo processo, porém de formas diferentes. Então vamos lá. Ó, venda mantém relação com o verbo vender. Quando isso acontecer, você vai fazer a seguinte pergunta para o substantivo: venda, coisa ou ação? Resposta: ação. Quando o substantivo for ação, ele será derivado. Quando o substantivo, aí o verbo será primitivo. Então, olha só, a derivação pode ser prefixal, pode ser sufixal, pode ser afixal, pode ser parassintética, pode ser regressiva, pode ser imprópria. 6 formas de derivar. 6. Acrescentando algo antes do radical, prefixal. Algo após o radical, sufixal. Algo antes e após, mas não ao mesmo tempo, afixal. Algo antes e após, ao mesmo tempo, para síntese. Mas observe que vender, que é a palavra primitiva, perdeu o R. Olha aqui, ó, houve perda. E quando ocorre perda, então aqui, ó, aqui está a palavra derivada. O normal em língua portuguesa é o substantivo da origem ao verbo. Mas quando o verbo dá origem a um substantivo com perda, perdeu o R, nome do processo: derivação regressiva. Derivação regressiva ou retrógrada. Derivação regressiva ou retrógrada. Mas observe que aqui, a venda dos nossos produtos está sendo um sucesso. Aqui é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Abstrato. E aqui a venda do meu amigo Adriano fica em um bairro simples, não é mais o ato de vender, é um local físico. Então esse substantivo aqui, ó, é concreto. Substantivo concreto. Esse substantivo aqui é concreto. Então vem cá. De venda, substantivo abstrato, para venda, substantivo concreto, houve mudança na estrutura gramatical. Não houve ganho antes, não houve ganho depois, não houve ganho antes nem depois, também não houve perda. Venda, venda, a palavra é a mesma. Houve uma mudança na estrutura gramatical. Quando isso acontece, nome do processo: derivação imprópria. Então elas foram derivadas pelo mesmo processo, foram sim, só que de formas diferentes. Aqui é regressiva, aqui é imprópria. Fácil, não é isso? Muito fácil, muito fácil. Então a questão, observe, questão 6 minutos. Puxa, nós só temos 6 minutos para essa live, hein? Somente 6 minutos para essa live. Eu posso finalizar essa live e começar logo uma em seguida? Pode. Posso? Pode. Se não der tempo? Então, queridos, se não der tempo, nós vamos fazer 2. Eu finalizo aqui e entramos logo em seguida. Então, por favor, não saiam. Hoje, dia especial, 2 lives. Beleza. Então, olha só. 4. Nos segmentos, a venda dos nossos produtos está sendo um sucesso. E a venda do meu amigo Adriano fica em um bairro simples. O substantivo venda é derivado pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo, derivação. Porém, de formas diferentes, derivação regressiva e derivação imprópria. 38% responderam verdade, 62% responderam mentira. É verdade, apenas 38% acertaram a questão. Quem tem dificuldade, recorrer ao módulo 4, formação de palavras. Então agora nós vamos para o 5. Eu encerro essa primeira parte da live aqui, agora, e
entro novamente, em questão de 5 segundos. 5 segundos. Por favor, encerre essa live e vamos entrar novamente.